Ninguém entendia porque o milionário chorava, até que a filha da faxineira falou em francês, e o que a menina disse mudou o destino dos três para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. As palavras rasgaram o silêncio da lanchonete, desesperadas e incompreensíveis para quase todos ali. Aidez-moi! Je vous en prie, je ne peux pas respirer, disse o homem de terno caro, curvado sobre o balcão do Santa Cecília Grill. Uma mão agarrava seu peito, o rosto pálido banhado por suor frio sob a luz forte. O rodo de limpeza caiu da mão de Adele Nogueira, batendo no chão com um barulho surdo que ninguém notou. Seu coração batia forte, não apenas pelo pânico do estranho, mas por um medo muito mais profundo que começava a acordar dentro dela. Nando, o cozinheiro, levantou as mãos sem saber se o homem estava engasgado, tendo um ataque cardíaco ou apenas bêbado. Foi quando um som diferente cortou o silêncio tenso. Uma voz fina, quase um sussurro, mas cheia de uma firmeza que acalmou o pânico. Monsieur, écoutez ma voix. Etienne d'Harcourt, através da confusão de sua crise de ansiedade, focou os olhos na direção da voz. Agachada, saindo de um espaço escuro sob o balcão, estava uma menina. Uma criança de no máximo 7 anos, com olhos grandes e sérios, que o olhava sem nenhum sinal de medo. Era Lia Mirella. Adele sentiu o ar fugir de seus próprios pulmões. Não, Lia, não! Fique quieta! Mas sua filha já estava de pé, aproximando-se do milionário em colapso. Com uma calma que assustava, ela continuou em um francês perfeito, com o sotaque dos desenhos que assistia, escondida no celular de tela quebrada. Inspirez avec moi. 1, 2, 3. A menina respirou fundo, fazendo o peito subir. Maintenant, expirei, lentement. O mundo de Adele girou. O francês era um segredo delas, um jogo, uma bolha de fantasia no mundo difícil em que viviam. Lia aprendia palavras enquanto ela limpava o chão, repetindo frases de princesas e heróis de animação. Agora, aquele segredo era um farol, mostrando-as no meio da madrugada para um completo estranho. Um homem rico, importante. Um homem que chamava a atenção. E a atenção era a última coisa que Adele queria. Etienne, sem pensar, obedeceu à voz da criança. Seus pulmões, antes queimando, começaram a encontrar um ritmo. Ele a observava, sem acreditar, enquanto a menina se virava para o cozinheiro assustado e, mudando para um português claro e infantil, mandava: Tio Nando, liga para o SAMU. Fala que o moço está com crise de ansiedade, não é infarto. Manda vir rápido, mas fala para virem sem a sirene muito alta para não assustar mais ele. Naquele momento, enquanto Etienne d'Harcourt, o investidor que movimentava milhões, era salvo por uma menina de 7 anos, no chão gorduroso de uma lanchonete de 24 horas, Adele Nogueira sentiu o chão sumir sob seus pés. O orgulho enorme por sua filha era engolido por um terror gelado. Aquele ato de bondade, aquela demonstração de um talento extraordinário, não era uma bênção. Era um risco, um que poderia custar a vida que ela lutou tanto para esconder. Etienne não conseguia parar de pensar naquela noite. 3 dias se passaram, mas a voz daquela menina continuava ecoando em sua mente como uma canção que não se consegue esquecer. Já recuperado da crise, ele olhou para o prédio de vidro à sua frente, sua empresa, e sentiu um vazio estranho. Reunião às 9 horas, lembrou sua assistente pelo telefone. Cancele, surgiu algo importante, respondeu ele girando a chave em seu carro importado. 40 minutos depois, Etienne estacionava próximo à lanchonete Santa Cecília Grill. Estava diferente à luz do dia, menor, mais simples. Ele empurrou a porta e procurou com os olhos. Posso ajudar? Perguntou Nando, reconhecendo-o imediatamente. O senhor está melhor? Estou, obrigado. A moça que limpava aquela noite está aqui hoje? Adele apareceu da cozinha com um pano úmido nas mãos. Congelou ao ver Etienne. Seus olhos mostraram algo que ele não esperava. Medo. Oi,
disse ela, a voz baixa, mantendo distância. Eu queria agradecer pessoalmente. Sua filha, ela me ajudou de uma forma que não consigo explicar. Adele apertou o pano entre os dedos. Foi só um susto, moço. A gente fica feliz que o senhor está bem. Ela fala francês fluentemente. Como aprendeu? Um sorriso discreto escapou dos lábios de Adele, apesar da tensão. Sozinha. Assiste esses desenhos franceses no meu celular velho. Repete tudo. Tem ouvido bom para isso. Etienne sentou em um banco, atordoado. Não era apenas uma criança esperta imitando algumas palavras. O que ele ouviu naquela noite foi comunicação real, estruturada, com sotaque correto. Isso é extraordinário. Você sabe disso, não é? Ela tem um dom. Adele deu de ombros, desconfortável com o rumo da conversa. Eu quero ajudar, disse ele direto. Não como caridade. Isso não é um favor, é uma dívida que tenho. Sua filha não apenas me ajudou, ela me salvou. Os olhos de Adele se arregalaram. Escute, continuou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sou investidor. O que eu faço para viver é identificar potencial antes que outros vejam. Sua filha tem algo raro, algo que precisa ser alimentado com educação adequada. A gente não precisa de ajuda, moço. Obrigada. Não é ajuda, insistiu Etienne. É gratidão e também é investimento. Eu gostaria de ver aonde esse talento pode chegar com as oportunidades certas. Adele olhou para ele, ainda desconfiada, mas algo mudou em seus olhos. Uma pequena faísca de... Seria esperança? Você nem sabe o nome dela, disse Adele suavemente. Lia, respondeu Etienne. Ouvi você chamá-la naquela noite. Um nome bonito. Ele pegou um cartão e escreveu seu número pessoal no verso. Por favor, pelo menos pense nisso. Não é todo dia que alguém nos salva. Eu gostaria de retribuir. Adele pegou o cartão, hesitante. Seus dedos roçaram levemente o papel caro. Vou pensar, disse ela, guardando o cartão no bolso do uniforme. Etienne sorriu, levantando-se. É tudo o que peço, por enquanto. Adele fechou a porta do pequeno apartamento, jogando a bolsa gasta no sofá velho. O cartão de Etienne queimava em seu bolso como uma brasa. Seus pensamentos estavam em guerra. Lia dormia no quarto minúsculo que dividiam, o cabelo escuro espalhado sobre o travesseiro, os cílios longos projetando sombras em suas bochechas. Adele se sentou na beirada da cama, observando sua filha respirar tranquilamente, alheia ao turbilhão que causara. O que eu faço com você, hein, pequena? Sussurrou, acariciando o cabelo da menina. Uma escola particular, professores de verdade, livros, computadores, oportunidades que Adele nem conseguia imaginar. Tudo o que ela sempre sonhou dar para sua filha, materializado na forma de um cartão elegante com um número de telefone. Mas então o rosto de Rogério Valdo invadiu seus pensamentos, fechando aquela porta com violência. Os olhos cruéis, o sorriso falso que escondia tanta raiva. O homem de quem ela fugiu na calada da noite há 3 anos, deixando para trás uma vida de terror. Adele se levantou e foi até a pequena cômoda. No fundo da segunda gaveta, escondida embaixo de roupas velhas, estava uma pasta plástica. Dentro dela, seus documentos verdadeiros, os originais que não usava mais. Adele Oliveira era agora Adele Nogueira. Lia Mirella Valdo era agora Lia Mirella Santos. Identidades inventadas, documentos arranjados por um conhecido que devia um favor, uma vida construída nas sombras. Qualquer exposição, qualquer registro em escola famosa, qualquer notícia sobre uma criança prodígio, seria um caminho direto até elas, um rastro que Rogério poderia seguir. O celular de Adele vibrou com uma mensagem. Era Nando, perguntando se estava tudo bem após a visita do milionário da crise. Ela não respondeu. Em vez disso, pegou o cartão de Etienne e olhou para o número. Tão simples ligar. Tão perigoso também. Mãe? A voz sonolenta de Lia veio da cama. Está tudo bem? Adele guardou o cartão rapidamente. Está sim, meu amor.
Volte a dormir. Aquele moço da lanchonete veio falar com você, não foi? O francês. Adele sorriu tristemente. Lia não perdia nada. Sim, ele só queria agradecer. Nada importante. Ele disse que eu falo francês bem? Disse sim. Ele ficou impressionado. Lia sorriu, os olhos brilhando mesmo na penumbra. Posso aprender mais, mãe? Tem muitas palavras que eu ainda não sei. O coração de Adele apertou. Como negar aquele brilho? Mas como arriscar tudo? Na manhã seguinte, Etienne recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, a voz de Adele estava firme, apesar do tremor quase imperceptível. Obrigada pela oferta, moço, de verdade. Mas a gente vive bem assim, quietinha no nosso canto. Tem certeza? Perguntou ele, tentando entender a recusa. É uma oportunidade única para Lia. Tenho. A gente agradece sua preocupação. Ela desligou antes que ele pudesse insistir. Para Etienne, a recusa era um enigma. Para Adele, era a única proteção que conhecia. Etienne não conseguia aceitar aquela recusa. Algo no tom de Adele, na maneira como seus olhos fugiram dos dele na lanchonete, dizia que havia mais naquela história. Ele não havia construído um império sendo alguém que desistia facilmente. Victor! Chamou ele quando seu assistente entrou na sala. Preciso que encontre a melhor psicóloga educacional da cidade. Alguém com credibilidade inquestionável, de preferência vinculada à USP. 3 dias depois, Etienne estava sentado em frente à doutora Carmen Azevedo, uma mulher de 50 e poucos anos, com óculos finos e um currículo impressionante. O que você está me pedindo é bastante incomum, Sr. Darcourt, disse ela, depois de ouvir a história. Avaliar uma criança sem contexto formal, baseada em um encontro casual. Entendo suas reservas, doutora, mas há algo extraordinário nessa menina. E algo muito estranho na recusa da mãe. A doutora Carmen ajustou os óculos. E se conseguir que a mãe concorde, posso fazer uma avaliação informal, sem compromisso, sem registros oficiais. Apenas uma conversa para entender o potencial da menina. Convencer Adele não foi fácil. Foram necessárias mais 3 visitas à lanchonete. Na última, ele jogou sua carta final. Apenas uma conversa, num lugar público, com a senhora presente o tempo todo, sem formulários, sem registro. Se depois disso você ainda não quiser minha ajuda, eu prometo que desapareço da vida de vocês. Adele olhou para o chão por um longo tempo. Quando levantou os olhos, havia algo novo neles, algo que Etienne não conseguiu decifrar. Está bem, uma conversa. No domingo seguinte, em uma mesa discreta de uma sorveteria no centro, Lia brincava com um quebra-cabeça que a doutora Carmen havia trazido, enquanto conversavam em uma mistura de português e francês. A especialista fazia perguntas aparentemente casuais, observando como a menina resolvia problemas e articulava pensamentos. Depois de 40 minutos, a doutora pediu para falar com Adele e Etienne a sós, enquanto uma atendente da sorveteria ficava de olho em Lia. Ela não é apenas inteligente, disse a doutora, seus olhos brilhando de entusiasmo profissional. Lia tem uma capacidade cognitiva excepcional para a assimilação de padrões linguísticos. Sua capacidade de inferir regras gramaticais sem instrução formal é rara. O que isso significa? Perguntou Adele nervosa. Significa que estamos diante de um caso clássico de altas habilidades, possivelmente um perfil de superdotação específica para linguagens. Etienne olhou para Adele, que parecia perdida entre o orgulho e o pânico. E o que recomendaria para ela? Perguntou ele. Essa menina precisa de estímulo especializado. Uma escola comum vai frustrá-la rapidamente. O ideal seria uma trilha híbrida, combinando a socialização da escola regular com módulos avançados. A doutora Carmen escreveu algumas recomendações em um papel e entregou a Adele. Pense nisso como um direito da sua filha. Todo talento merece a chance de florescer. No caminho de volta, Adele estava silenciosa, o papel dobrado firmemente em sua mão. E agora?
perguntou Etienne, quebrando o silêncio. Agora eu preciso pensar, respondeu ela, seu olhar fixo na janela do táxi. Rogério Valdo jogou o cigarro no chão e o esmagou com a ponta do sapato. Ele estava cansado, frustrado, mas nunca desistiria. 3 anos perseguindo fantasmas, seguindo pistas falsas e rastros que desapareciam. O investigador particular que ele contratou havia ligado naquela tarde. Tenho uma pista concreta desta vez, disse o homem. Zona Norte, uma mulher com o perfil que você descreveu, trabalhando em uma lanchonete 24 horas. Tem uma filha da idade certa. Rogério sorriu pela primeira vez em semanas. Talvez o jogo de gato e rato estivesse finalmente acabando. Naquela mesma noite, o Santa Cecília Grill recebeu um novo cliente. Adele estava limpando as mesas quando a porta abriu. O barulho dos talheres, as conversas, tudo pareceu diminuir quando ela levantou os olhos e seu mundo congelou. Rogério, ali, na porta, olhando ao redor casualmente. Ele ainda não a tinha visto. Adele virou-se rapidamente, o coração martelando tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. Ela esbarrou em Nando, derrubando a bandeja que ele carregava. Desculpe, murmurou ela, agachando-se para juntar os cacos, grata pela chance de esconder o rosto. Mas era tarde demais. Rogério já havia notado a comoção e se aproximava. Boa noite, disse ele, a voz controlada, educada. A mesma voz que usava em público, tão diferente da que Adele conhecia dentro de 4 paredes. Um café, por favor. Nando, sem perceber o terror da colega, sorriu. Claro, senhor. Adele, pode pegar um café para o cliente? Os olhos de Rogério brilharam com um reconhecimento triunfante. Adele? Que nome interessante. Você me lembra alguém que conheci. Ela se levantou lentamente, os joelhos fracos, o rosto pálido. A mão que segurava os cacos tremia tanto que um deles cortou sua palma. Ela mal sentiu. Seu café, disse ela mecanicamente, colocando a xícara na mesa mais próxima. Rogério sentou-se sem tirar os olhos dela. Você trabalha aqui há muito tempo? Deve ser difícil, especialmente para uma mãe solteira. Adele sentiu o estômago revirar. Como ele sabia sobre Lia? Com licença, preciso ver uma coisa na cozinha, conseguiu dizer, antes de praticamente correr para os fundos. Trancada no minúsculo banheiro dos funcionários, Adele tentava respirar. Suas opções passavam por sua mente como um furacão. Pegar Lia na casa da vizinha que cuidava dela à noite. Fugir agora mesmo. Mas para onde? Com que dinheiro? Começar tudo de novo, mais uma vez? Quando finalmente saiu, Rogério ainda estava lá, mexendo no celular, fingindo desinteresse. Mas ela conhecia aquele olhar de caçador satisfeito. Ele esperou. 1 hora, 2. Os outros clientes foram embora. Nando começou a limpar a cozinha. E Rogério permaneceu, sorrindo para ela cada vez que passava, fazendo comentários aparentemente inocentes que só ela entendia como ameaças. As crianças crescem tão rápido, não é? Perder 3 anos da vida delas é imperdoável. Adele estava encurralada. Seu refúgio havia sido encontrado. E ela não tinha para onde correr. O carro preto parou em frente à lanchonete. Etienne olhou para o relógio. 11h45 da noite. Mais uma tentativa de convencer Adele, depois que ela parou de atender suas ligações. Ele havia passado o dia inteiro pensando nas palavras da doutora Carmen e no potencial desperdiçado de Lia. Quando entrou no Santa Cecília Grill, a primeira coisa que notou foi o silêncio desconfortável. Adele estava parada perto do balcão, rígida como uma estátua, limpando a mesma superfície há quem sabe quanto tempo. E havia um homem sentado sozinho, olhando para ela com uma intensidade que fez Etienne parar na entrada. Os olhos de Adele encontraram os dele, e o que viu ali o alarmou. Terror puro. Boa noite, disse Etienne, aproximando-se do balcão. Adele, podemos conversar 1 minuto? O homem na mesa levantou o olhar, estudando o recém-chegado. Você conhece a Adele? Perguntou ele, a voz macia como veludo.
mas com algo debaixo dela que fez Etienne ficar alerta. Sim, sou um amigo, respondeu estendendo a mão. Etienne d'Harcourt, Rogério Valdo. O homem apertou sua mão com força desnecessária. Amigo de onde exatamente? De agora, respondeu Etienne, sem tirar os olhos dele. Adele está tudo bem? Ela fez um movimento quase imperceptível com a cabeça. Não. Rogério levantou-se, aproximando-se também do balcão. A Adele e eu somos velhos conhecidos. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Temos muito para conversar, não é, querida? Não me parece que ela queira conversar, disse Etienne, posicionando-se entre eles, sentindo a tensão no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Isso não é da sua conta. A voz de Rogério perdeu sua falsa doçura. Sugiro que vá embora. Etienne manteve a calma, mas seu corpo inteiro estava em alerta. Ele conhecia homens como aquele. Havia negociado com predadores de terno a vida toda. Adele, disse ele, sem virar-se, mantendo os olhos em Rogério. Você quer que eu fique ou vá embora? Um silêncio tenso preencheu a lanchonete. Até Nando havia parado de mexer nas panelas, observando a cena da porta da cozinha. Fique. A voz dela saiu como um sussurro, mas firme o suficiente. O rosto de Rogério endureceu, uma veia pulsando em sua têmpora. Você não sabe com quem está lidando, sibilou ele. Etienne sacou o celular do bolso, discando um número sem desviar o olhar. Doutora Solange? Etienne d'Harcourt. Desculpe ligar tão tarde, mas tenho uma situação que requer sua expertise imediata. Ele ativou o viva voz. Uma voz feminina forte e profissional preencheu o ambiente. Senhor, esta conversa acabou, disse Etienne para Rogério com uma frieza cortante. Doutora Solange Cadori, estou com uma cliente sua em potencial que precisa de medidas protetivas imediatas contra assédio e perseguição. Os olhos de Rogério se estreitaram. Você não faz ideia de quem essa mulher realmente é, tentou ele. Sei exatamente quem ela é, respondeu Etienne. Uma mulher que merece paz. Adele observava o movimento dos advogados no escritório sofisticado da doutora Solange Cador, especialista em direitos das mulheres. Já era a terceira reunião naquela semana, e sua cabeça ainda estava tentando processar a rapidez com que sua vida havia virado de cabeça para baixo novamente. A medida protetiva foi concedida, explicou a doutora, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos curtos e olhar determinado. Ele não pode se aproximar de você ou de Lia num raio de 200 metros. Também estamos investigando as acusações de falsificação de documentos que ele fez contra você. Adele sentiu um frio na barriga. E se descobrirem que realmente estou usando documentos falsos? A advogada olhou para Etienne, que estava sentado ao lado de Adele, silencioso, mas presente como havia estado todos aqueles dias. Existem procedimentos legais para vítimas de violência doméstica que precisaram assumir novas identidades para se proteger, disse Solange. Não é um caminho fácil, mas é possível regularizar sua situação. Etienne inclinou-se para a frente. O importante agora é que vocês duas estejam seguras, legalmente protegidas. A doutora Solange pegou uma pasta e colocou sobre a mesa. Também iniciei o processo para garantir a guarda exclusiva de Lia. Com o histórico de Rogério que levantamos, as chances são excelentes. Adele olhou para os documentos, as palavras complexas embaralhando-se diante de seus olhos cansados. Era tanta informação, tantas mudanças. Posso pensar um pouco? Pediu ela. Está tudo acontecendo muito rápido. Claro, respondeu a advogada. Você tem todo o tempo que precisar. Mais tarde, em um café próximo, Etienne observava Adele mexer distraidamente em seu cappuccino, perdida em pensamentos. Está preocupada, disse ele, não uma pergunta, mas uma constatação. Ele sempre me encontrou antes, respondeu ela baixinho. 3 vezes, 3 cidades diferentes. Eu sempre tive que fugir. Desta vez é diferente, garantiu Etienne.
Você tem apoio legal agora. E ele hesitou, algo raro para um homem geralmente tão seguro de suas palavras. E tem a mim, completou. Se você permitir. Adele levantou os olhos, estudando o rosto dele. Por quê? Perguntou ela, a dúvida sincera. Por que está fazendo tudo isso por nós? Mal nos conhece. Etienne sorriu levemente. No começo foi gratidão, depois ele deu de ombros. Conheci Lia, e então conheci você. Pessoas que merecem uma chance. Acredito nisso. Adele passou os dedos pela borda da xícara, pensativa. Sempre vivi com medo, disse ela, quase para si mesma. Sempre olhando por cima do ombro, planejando a próxima fuga. Lia nunca teve uma vida normal por minha causa. Não por sua causa, corrigiu Etienne, gentilmente. Por causa dele. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Eu quero que ela tenha uma chance, disse Adele finalmente. Uma chance real de usar esse dom que tem, de ser feliz, de não precisar se esconder. Ela respirou fundo, como quem toma uma decisão que mudará tudo. Eu aceito sua ajuda, disse, olhando diretamente nos olhos de Etienne. Não por mim, mas por ela. Lia merece mais do que viver nas sombras do meu medo. Etienne estendeu a mão sobre a mesa e, após um momento de hesitação, Adele assegurou. Não era um gesto romântico, mas um pacto, uma promessa de algo novo começando. Obrigado por confiar em mim, disse ele. Ainda estou aprendendo a confiar, respondeu ela, um pequeno sorriso aparecendo pela primeira vez em dias. Mas é um começo, não é? O sol da manhã iluminava a sala de aula, enquanto 20 crianças cantavam uma música em francês, seguindo os gestos animados da professora Lucy. No canto da sala, Lia assistia com olhos brilhantes, absorvendo cada palavra, cada movimento. Era seu primeiro dia no curso de francês avançado para crianças do Instituto Cultural Franco-Brasileiro. E ela parecia ter nascido para estar ali. Adele observava da janela, seu coração dividido entre orgulho e ansiedade. Ao seu lado, Etienne sorria discretamente. Ela parece feliz, comentou ele. Nunca a vi assim, respondeu Adele, a voz embargada. Tão livre. 3 semanas haviam se passado desde a conversa no café, desde que Adele havia aceitado a ajuda de Etienne. 3 semanas intensas de planejamento, reuniões e decisões difíceis. A proposta da doutora Carmen havia sido implementada. Lia continuaria na escola pública pela manhã, mantendo seu círculo social e a normalidade importante para seu desenvolvimento emocional. Nas tardes, participaria de programas especiais, o curso de francês às segundas e quartas, iniciação à programação para crianças às terças e um grupo de leitura avançada às quintas. Tudo custeado por um fundo educacional criado por Etienne, estruturado como uma bolsa de mérito para preservar a dignidade de Adele. Ela havia insistido em continuar trabalhando, mesmo quando Etienne sugeriu que poderia ajudá-la a encontrar um emprego melhor. Um passo de cada vez, havia dito ela. Quero que Lia entenda o valor do trabalho, mesmo que agora tenhamos ajuda. A professora Lucy bateu palmas, chamando a atenção das crianças. Maintenant nous allons nous présenter, anunciou ela, e começou a passar por cada aluno. Quando chegou a Lia, a menina se levantou confiante. Je m'appelle Lia, j'ai 7 ans et j'adore les langues et les ordinateurs. A fluência natural fez a professora erguer as sobrancelhas surpresa. As outras crianças olharam para Lia com uma mistura de admiração e curiosidade. Très bien, Lia. Tu parles très bien le français. O sorriso da menina iluminou toda a sala. Viu só? Sussurrou Etienne para Adele. Ela pertence a esse mundo também. Adele concordou silenciosamente, uma lágrima escorregando por sua bochecha. Mais tarde, enquanto caminhavam até o carro, Lia saltitava à frente deles, cantarolando a música que aprendera. Obrigada, disse Adele subitamente, por tudo isso. Etienne balançou a cabeça. Não me agradeça. Lia mereceu cada oportunidade. E você também.
Naquele mesmo dia, quando Etienne deixou mãe e filha em seu novo apartamento, um lugar pequeno, mas seguro, em um prédio com portaria, longe do antigo endereço, ele percebeu algo mudando dentro dele. Não era apenas a satisfação de ajudar ou cumprir uma dívida de gratidão. Era um sentimento mais profundo, um propósito que suas contas bancárias e investimentos nunca haviam lhe dado. Na semana seguinte, durante a primeira aula de programação de Lia, o professor Paulo ficou igualmente impressionado com sua facilidade para entender conceitos lógicos. Ela tem uma mente brilhante para padrões, explicou ele para Adele e Etienne após a aula. Absorve os conceitos muito mais rápido que crianças mais velhas. Adele ainda se sentia deslocada naquele novo mundo. Os outros pais do instituto, as outras mães das atividades extracurriculares, todos pareciam tão diferentes dela. Suas roupas, seu jeito de falar, suas preocupações. Às vezes, ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se aquele mundo aceitaria sua filha completamente. Etienne percebeu seu desconforto durante um dos eventos para pais. "Dê tempo", disse ele gentilmente. "Eles não são tão diferentes quanto parecem. Todos querem o melhor para seus filhos, assim como você." Adele sorriu agradecida pela compreensão. A cada dia, a muralha que ela havia construído ao redor de seu coração diminuía um pouco mais. 6 meses se passaram como um sopro. O outono pintava as árvores de São Paulo com tons alaranjados, enquanto Adele arrumava a mesa para o jantar de sexta-feira. Ela sorriu ao ouvir as vozes vindas da pequena sala do apartamento. Non, come ça, a voz de Lia corrigia, seguida pela risada grave de Etienne, tentando pronunciar uma frase particularmente difícil em francês. Agora era uma tradição. Toda sexta-feira, Etienne vinha jantar com elas. No início, eram visitas formais para acompanhar o progresso de Lia. Com o tempo, tornaram-se encontros esperados por todos. Adele colocou o último prato na mesa e observou a cena na sala. Lia, agora com quase 8 anos, estava sentada ao lado de Etienne no sofá, um tablet entre eles, mostrando um aplicativo de programação para crianças. Ela apontava para a tela, explicando algo com a seriedade de uma pequena professora, enquanto ele escutava com atenção genuína. "Você tem que prestar atenção na sequência lógica", dizia ela, o cabelo escuro preso em uma trança que Adele havia feito mais cedo. A vida delas havia mudado tanto. Adele agora trabalhava como gerente assistente em uma cafeteria perto do instituto onde Lia estudava francês. O dono, impressionado com sua ética de trabalho e honestidade, havia lhe dado uma chance quando Etienne a recomendou. Era um trabalho digno, com horários que permitiam buscar Lia na escola e acompanhá-la nas atividades. "O jantar está pronto", anunciou ela. Os dois levantaram a cabeça ao mesmo tempo, sorrisos idênticos de empolgação. Era quase cômico como, de certa forma, Etienne às vezes parecia tão criança quanto Lia quando estavam imersos em algum projeto. "Lavem as mãos", lembrou Adele, balançando a cabeça com um sorriso. Durante o jantar, Lia falava sem parar sobre sua semana, alternando entre português e francês, às vezes incluindo termos de programação que Adele ainda tentava entender. "E a professora disse que meu projeto pode ser apresentado na Feira de Ciências do próximo mês", concluiu ela, os olhos brilhando. "Isso é maravilhoso, querida", disse Adele, apertando sua mão sobre a mesa. "Podemos ir, não é?" Lia olhou para a mãe e depois para Etienne. "Vocês dois?" Houve um momento de silêncio. Era a primeira vez que Lia explicitamente incluía Etienne em algo como família. Adele sentiu o coração apertar, não de medo, mas de uma emoção diferente. "Eu não perderia por nada", respondeu Etienne, sua voz calma escondendo a emoção que Adele podia ver em seus olhos. Mais tarde, depois que Lia foi para a cama, os dois adultos sentaram-se na pequena varanda do apartamento, xícaras de chá nas mãos, a cidade iluminada à sua frente. "Ela está florescendo",
comentou Etienne. Graças a você, respondeu Adèle. Não, graças a você, que teve a coragem de confiar, de recomeçar. Adèle olhou para ele, estudando seu perfil contra as luzes da cidade. Sabe o que é mais estranho? Disse ela. Eu não me sinto mais com medo. Mesmo com tudo que aconteceu com Rogério, com o processo judicial ainda em andamento, eu não tenho medo. Etienne virou-se para ela. Você nunca mais precisa ter. Ele não estava prometendo proteção ou segurança financeira. Era algo mais profundo. Uma parceria, um compromisso silencioso que havia crescido entre eles dia após dia. O que somos, Etienne? Perguntou Adèle suavemente. Para Lia? Um para o outro? Ele pensou por um momento, olhando para a cidade novamente. Uma família, eu acho. Não do tipo convencional, do tipo que encontramos no caminho, do tipo que escolhemos. Adèle sorriu, a paz finalmente encontrando lugar em seu coração. Eu gosto disso, disse ela. Uma família escolhida. Etienne estendeu a mão sobre a pequena mesa entre eles e Adèle a segurou sem hesitação. Não havia mais barreiras entre eles, apenas um futuro que pela primeira vez em muito tempo parecia brilhante e possível. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava com sua habitual agitação numa manhã ensolarada de julho. No saguão de embarque internacional, 3 figuras paradas próximas ao portão de embarque para Lyon, França, chamavam atenção não pela aparência, mas pela emoção genuína que circulava entre elas. Lia, agora com 12 anos, segurava firmemente um tablet em uma mão e uma medalha dourada na outra. Seus olhos, os mesmos que haviam acalmado um estranho em pânico 5 anos atrás, brilhavam com excitação e uma ponta de nervosismo. Você tem certeza que vai ficar bem? Perguntou ela pela 3ª vez, olhando para Adèle. Adèle ajeitou a mecha de cabelo que escapava da trança elaborada da filha. Estava diferente agora. Não usava mais uniformes de limpeza ou roupas gastas. Vestia-se com a simplicidade elegante de uma mulher que encontrou seu lugar no mundo. As pequenas rugas ao redor de seus olhos quando sorria contavam a história de alguém que finalmente se permitiu viver, não apenas sobreviver. Vou ficar ótima, garantiu Adèle. O café não vai desmoronar em 3 semanas sem mim. O Petit Soleil, o pequeno café bistrô que Adèle agora administrava como sócia de Etienne, havia se tornado um ponto querido no bairro. Um espaço acolhedor que combinava o melhor da culinária francesa com toques brasileiros, reflexo perfeito da jornada de suas vidas. Além disso, continuou ela com um sorriso para Etienne, seu tio vai me manter ocupada com todos aqueles documentos chatos da expansão. Etienne balançou a cabeça, fingindo ofensa. Projeções financeiras não são chatas, são fascinantes, argumentou ele, piscando para Lia. Mas sim, sua mãe está em boas mãos. Você só precisa se preocupar em aproveitar cada segundo desse intercâmbio. Lia sorriu, passando os dedos sobre a medalha dourada da Olimpíada Nacional de Tecnologia Juvenil. Seu aplicativo de tradução simultânea para crianças com dificuldades de aprendizagem havia impressionado os juízes e garantido sua vaga no prestigioso programa de intercâmbio para jovens inovadores em Lyon. Não se esqueça de ligar todos os dias, lembrou Adèle, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Mãe, já falamos sobre isso, o fuso horário. Eu sei. Pelo menos mande mensagens. Ela abraçou a filha com força. Estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa. Quando se separaram, Lia virou-se para Etienne, que se agachou para ficar no nível de seus olhos, mesmo que ela já estivesse quase da altura de sua mãe. Lembre-se do que conversamos sobre o projeto, disse ele em francês rápido, arrancando uma risada de Lia. Vou testar todas as suas sugestões, respondeu ela na mesma língua. Os alto-falantes anunciaram o embarque prioritário para o voo. Lia respirou fundo, de repente parecendo mais jovem que seus 12 anos. É hora, disse Adèle suavemente. Após os últimos abraços e recomendações,
Elas assistiram Lia atravessar o portão de embarque, o passaporte em uma mão, o futuro na outra. Ela se virou uma última vez, acenando animadamente antes de desaparecer no corredor. Adèle e Etienne permaneceram ali por um momento, lado a lado, em silêncio. Ela enxugou uma lágrima discreta. Ela vai ficar bem, garantiu Etienne, seu braço encontrando os ombros dela num gesto natural de conforto que haviam desenvolvido ao longo dos anos. Eu sei, respondeu Adèle. Não estou chorando de preocupação. É gratidão, eu acho. Eles começaram a caminhar lentamente de volta ao estacionamento, seus passos em sincronia perfeita. Quem diria, disse ela baixinho, quando chegaram ao carro, que tudo isso começaria com um pedido de ajuda naquela madrugada. Etienne sorriu, seus olhos fixos no céu, onde em breve o avião carregando Lia cruzaria oceanos, abrindo novos horizontes. Foi o melhor investimento da minha vida, respondeu ele simplesmente. Adèle segurou sua mão, os dedos entrelaçando-se com a familiaridade de quem encontrou finalmente um lugar para chamar de lar. Não era um prédio, uma cidade ou um país. Era uma conexão. Uma família construída não pelo sangue ou pelo acaso, mas pela escolha diária de permanecer, de confiar, de crescer juntos. O sol de julho banhava os dois enquanto caminhavam para o estacionamento, deixando para trás o portão onde uma menina extraordinária havia acabado de alçar voo. Não era um fim, era apenas o começo de outro capítulo de uma história improvável que começou numa noite comum, numa lanchonete qualquer, quando uma menina falou em francês para um estranho em crise. E assim, 3 vidas que nunca deveriam ter se cruzado formaram uma constelação própria, brilhando contra todas as probabilidades, provando que às vezes os maiores tesouros são encontrados nos lugares mais inesperados. Para toda mulher que já foi forçada a se esconder, que construiu uma vida nas sombras por medo, acreditando que a única forma de proteger quem ama era se apagar do mundo. Para todo homem que, mesmo cercado de sucesso e poder, sentiu um vazio profundo, uma crise que o dinheiro não podia resolver, questionando o propósito de suas conquentas. Para você que, para se proteger da dor, levantou muralhas ao redor de si, sejam elas de silêncio e desconfiança ou de riqueza e isolamento emocional. A história de Adèle, Etienne e Lia nos mostra uma das verdades mais poderosas e transformadoras da vida. Às vezes, a nossa maior salvação não vem de um plano cuidadoso, mas de um momento de vulnerabilidade que quebra todas as nossas defesas. Pode vir da voz firme de uma criança falando francês em meio ao caos, ou do olhar de um estranho que decide não desistir de você. Ela nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. É entender que proteger um filho não é apenas escondê-lo do perigo, mas também ter a bravura de aceitar uma mão estendida que pode lhe oferecer o mundo, mesmo que isso signifique confrontar os fantasmas que você passou anos evitando. E nos mostra, acima de tudo, que o valor de uma pessoa não está em seu sobrenome ou em sua conta bancária, mas na capacidade de enxergar o potencial no outro e na disposição de agir para que esse potencial floresça. Um homem pode, sim, cancelar seus compromissos milionários, não por caridade, mas por um senso de gratidão e humanidade, encontrando nesse gesto um propósito muito mais valioso que qualquer negócio. Que esta história seja um lembrete de que um coração ferido pelo trauma ainda tem uma força imensa para proteger, e um coração vazio pela solidão ainda possui uma capacidade infinita de acolher. E que a verdadeira família não é definida pelo sangue, mas pela escolha, pelo compromisso e pela presença nos momentos em que mais precisamos. Não permita que as cicatrizes do passado ditem as fronteiras do seu futuro. Às vezes,
A ajuda surge da forma mais inesperada, em uma língua estrangeira falada no chão de uma lanchonete, mas se tivermos a coragem de ouvir e a humildade de aceitar, ela pode se tornar a base sobre a qual reconstruímos não apenas uma, mas 3 vidas inteiras, provando que o maior investimento que podemos fazer é na felicidade e na segurança de outro ser humano. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!